Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre trigonometria. Vamos relembrar um pouquinho que nós já vimos? Nós estudamos um pouquinho sobre as posições relativas entre retas. As retas podem ser concorrentes, perpendiculares ou paralelas. Estudamos a relação de ângulos entre duas retas. Os tipos de triângulo que nós podemos ter, que eles podem ser classificados quanto aos seus lados ou quanto aos seus ângulos. Também vimos que em todo triângulo a soma dos ângulos internos dele é sempre 180. Também vimos a relação do teorema de Tales, que se nós temos um feixe de retas paralelas e duas retas que cruzam esse feixe de retas paralelas, os segmentos que são originados eles serão proporcionais. Também vimos que essa relação ela pode ser expandida para os triângulos. Então, se eu tenho triângulos semelhantes, eles têm os lados proporcionais entre si. E através da relação de proporcionalidade, nós estudamos a questão das relações métricas no triângulo retângulo, porque um triângulo retângulo ele origina três triângulos semelhantes, né? Então, dadas essas medidas dos lados ali, nós podemos tirar as seguintes relações. B ao quadrado é igual a m vezes a. C ao quadrado é igual a n vezes a, b vezes c é igual a vezes h, e h ao quadrado é igual a m vezes n. Bom, nessa aula nós vamos retomar as três primeiras relações fundamentais do triângulo retângulo, que são aquelas que eu falei ali, e a partir dessas relações nós vamos enunciar o teorema de Pitágoras. Então vamos retomar um pouquinho as relações métricas no triângulo retângulo. A partir das relações de proporcionalidade entre triângulos, podemos construir quatro relações entre segmentos, que no caso seriam os lados, a altura e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Tá? Então a primeira relação é a medida das projeções em relação aos lados. Então eu tenho as seguintes relações. A está para B assim como B está para M, e A está para C assim como C está para N. Nós podemos tirar dessas relações aqui. A está para B assim como B está para M. E também eu posso tirar A está para C, assim como C está para M. Certo? Então, multiplicando nas diagonais ali, nós vamos ter B ao quadrado é igual a M vezes A e C ao quadrado é igual a N vezes A. Isso quer dizer que o quadrado de cada cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção deste cateto sobre a hipotenusa. A segunda é a relação das áreas, né? Se eu pego aqui A está para B, assim como C está para H, ou então A está para B, assim como C está para H, então eu construo essa relação aqui, que A vezes H é igual a B vezes C. Então, o produto da hipotenusa pela sua altura relativa é igual ao produto dos catetos. Tá? A terceira relação é a altura em relação às projeções dos catetos. Então, eu pego aqui que o M está para o H, o M está para o H, assim como o H está para o M. Então, nós vamos ter que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Bom, agora a partir dessas relações que nós já vimos, nós podemos tirar uma relação muito importante que é chamada de teorema de Pitágoras. Então, ela é conhecida como relação entre os catetos e a hipotenusa. Então eu vou pegar as duas primeiras relações lá que eu escrevi, que era B ao quadrado igual a M vezes A e C ao quadrado igual a N vezes A, e vou somar essas duas relações. Então eu vou adicionar essa daqui com essa daqui. Quando eu faço isso, eu vou ter o seguinte: B ao quadrado mais C ao quadrado é igual, como aqui é M vezes A e aqui é N vezes A, eu posso colocar esse A em evidência. Então fica A vezes M mais N. Só que M mais N é igual a A, que é toda essa medida aqui, né? Então, com isso nós podemos escrever o seguinte, que aqui seria A, né? Então A vezes A é A ao quadrado,
Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa daqui é a relação conhecida como Teorema de Pitágoras, que também pode ser enunciada como sendo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Nós ainda podemos representar esse teorema de outra maneira. Tá? A versão completa do Teorema de Pitágoras seria assim: em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados sobre os catetos é igual ao quadrado sobre a hipotenusa. Percebam que aqui está escrito quadrado sobre o cateto. O que isso significa? Quer dizer que eu pego um triângulo retângulo e desenho um quadrado em cima desse cateto aqui, um quadrado em cima desse cateto aqui e um quadrado em cima da hipotenusa. Esse teorema ele está nos dizendo que esse pedaço, que seria aqui o quadrado de B, esse pedaço, que seria o quadrado de C, se eu juntar este com este, tem que dar a mesma coisa que esse daqui. Tá? Existem diversas maneiras de mostrar isso, mas nós podemos imaginar assim: se isso daqui fosse um recipiente cheio de água e aqui eu também tivesse outro recipiente cheio de água, eu poderia usar a água desses dois recipientes para preencher esse daqui e ele preencheria completamente sem sobrar nem faltar. Tá? É isso que ele está dizendo, que essas áreas aqui correspondem à mesma quantidade. Tá? E essa daqui, na verdade, é a maneira como ela foi demonstrada por Pitágoras, né? Utilizando essas figuras aqui, que são quadrados, para representar. Pitágoras, ele foi um matemático e filósofo grego que viveu entre os anos 570 e 495 a.C., e ele foi o responsável por fundar as escolas pitagóricas. Tá? Pitagóricas exatamente por causa do seu nome. E nessas escolas eles estudavam diversas relações entre a matemática e o mundo real. E dentre elas, o principal teorema que foi retirado é o Teorema de Pitágoras, conhecido até hoje por esse nome. Bom, então nós temos aqui as nossas relações métricas. Percebam que agora eu tenho uma adicional, que é o Teorema de Pitágoras, que na verdade é o principal deles, tá? Que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então nós vamos ver um exemplo agora. Então, dado um triângulo retângulo, com medidas dos catetos 8 e 6, determine as medidas da hipotenusa, da altura e das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então vou começar utilizando o Teorema de Pitágoras para determinar a medida da hipotenusa. Então vou colocar a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Como os catetos são 8 e 6, eu só substituo aqui por 8 e 6. A ordem dos catetos não está importando por enquanto, tá? Então eu vou colocar aqui 8 e aqui 6. Então eu estabeleci que B é 8 e C é 6. Agora, 8 ao quadrado é 64 e 6 ao quadrado é 36. 64 mais 36 dá 100. Como eu tenho aqui a ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então vai ficar assim: a igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. Aqui, pelo certo, eu sempre tenho que colocar esse mais ou menos. Mas como eu estou trabalhando com medidas, a resposta terá que ser somente positiva, tá? Não posso colocar aqui menos 10 centímetros porque é uma medida. Agora que eu sei a medida da hipotenusa, que é 10, então eu posso usar ela para descobrir as outras relações. Porque todas elas, se vocês notarem, precisa do A. Então, vou começar com A vezes H igual a B vezes C para eu poder descobrir a altura. Então, o A é 10, o B é 8, o C é 6. Multiplico ali 8 vezes 6 dá 48. Esse 10 que está aqui passa dividindo. Então, fica 48 dividido por 10, que dá 4,8 centímetros. Indo para a próxima, B ao quadrado é igual a M vezes A. O B eu sei que é 8, o A é 10, então fica 8 ao quadrado igual a 10 vezes M. 8 ao quadrado é 64, vou passar o 10 dividindo, vai ficar 64 dividido por 10, que dá 6,4. E por último, C ao quadrado igual a N vezes A. 6 ao quadrado é 36, divide por 10, dá 3,6. Ok?
Então vamos revisar um pouquinho. Nós vimos o teorema de Tales, que diz que em um feixe de retas paralelas, onde há duas retas transversais ao feixe, os segmentos originados nas retas transversais são proporcionais entre si. Dois triângulos são semelhantes se possuem uma relação de proporcionalidade entre seus lados. Isso ocorre se eles possuem ângulos congruentes. Devido a essa relação de proporcionalidade, podemos utilizar o teorema de Tales em triângulos semelhantes, associando lados homólogos. Dado um triângulo retângulo, podemos obter relações entre os segmentos que o originam através da relação de proporcionalidade. O teorema de Pitágoras diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. As relações métricas do triângulo retângulo são, então, b ao quadrado igual a m vezes a, c ao quadrado igual a n vezes a, b vezes c igual a vezes h, h ao quadrado igual a m vezes n, e a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima.